Eu tenho falado sobre a questão dos dons, né? E a cura é um dom também, dado ao corpo de Cristo. E o que eu estou querendo trabalhar com vocês é que a gente comece a usar essas ferramentas que o Ed Léo fala, que é o 5, 7 e 9. 5 dons ministeriais, 7 dons motivacionais de Deus, os 5 dons ministeriais de Jesus, os 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. Bom, irmãos, a gente tem, eu não sei porquê, mas às vezes por causa dos excessos, né, das manifestações dos dons e de certas igrejas, talvez carismáticas, que acabam se excedendo na prática desses dons, nós acabamos recuando e não exercendo e desenvolvendo esses dons. Então, tanto o dom profético como esse dom de cura, o que é importante? Que nós comecemos a praticar, que esses dons não vão acontecer em nossas igrejas, em nossos grupos, se nós não praticarmos, se não crermos e praticarmos esses dons. E o Ed Léo, então, a gente vê na igreja dele, o dia a dia dele, tanto nas microcélulas, nas células, né, é usar esses dons, usar essas ferramentas. Então, eu falei da outra vez do dom profético, e é importante vocês irem praticando isso, né? Na microcélula, depois, quase no fim, você pode colocar um cântico de adoração e falar, pessoal, vamos estar adorando, nos conectando ao cabeça e ver o que Jesus tem para falar para nós, né? E aí vocês exercerem, praticarem o dom profético. E o ponto-chave que eu falei para vocês é treinar. Tem que treinar, né? Por exemplo, eu estou dando um treinamento, quem sabe, né? Se a gente continuar, a gente dá outra vez o mesmo treinamento. Que cada vez que a gente vai dando treinamento, a gente vai tendo uma percepção maior e a gente vai aprendendo. E eu creio que a prática, né, é muito importante para desenvolver esses dons. E aí a gente entendeu os níveis 1, 2 e 3, onde as pessoas devem profetizar ou exercer tanto o ministério de cura e o ministério profético dentro do seu nível. Bom, vamos dar uma fundamentação sobre a cura divina, ok? Bom, há dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. O reino de Deus, né, não tem um início e nem um fim. Mas quando que iniciou o reino de Satanás? Deus tinha, né, autoridade sobre tudo, e ele deu autoridade sobre a terra a Adão e Eva. Eles, Adão e Eva, passaram essa autoridade a Satanás quando pecaram. E aí iniciou o reino de Satanás na terra. E a característica desse reino é fome, pobreza, opressão, doença, sofrimento, quebra de relacionamento, etc. Então, mudança de reino. É importante entender que o reino de Deus, ele se manifesta hoje, mas não na sua plenitude. É o já e o ainda não. Então, nós já estamos, né, vivendo, implantando o reino de Deus, mas ainda
não na sua plenitude, ok? Em Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Então, houve uma mudança de reino quando você se converteu, quando nós nos convertemos. E o que significa isso numa certa essência? Significa mudança de autoridade. Nós agora não estamos mais debaixo da autoridade do diabo. Conscientizar que não estamos mais debaixo da autoridade e leis do reino de Satanás. Mas ele, o diabo, quer nos manter escravos. É como se você trabalhasse numa fazenda por mais de 20, 30 anos, né? Você trabalhasse numa fazenda e aí o seu dono, né, vende a propriedade e vem um outro dono que compra, então, essa propriedade. E aí você mudou de autoridade. E aí, só que o seu antigo dono vai lá e vai querer que você ainda continue fazendo as coisas para ele. Mas você já não está mais debaixo dele. Você está debaixo de um novo proprietário, um novo dono. Então, a gente viveu muitos anos debaixo do reino de Satanás. E Jesus nos comprou, né, com o seu sangue derramado lá na cruz, e nós somos transportados de um reino para o outro. Só que o diabo está sempre querendo controlar as nossas vidas. Ele quer ainda nos manter escravos. Então, temos que ter essa consciência. Não estamos mais debaixo da autoridade e leis do reino de Satanás. Agora estamos debaixo da autoridade de quem? De Jesus. Ok? Jesus tem autoridade total e ele recebeu do Pai e a conquistou na cruz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus, ele tem autoridade total, tanto no céu como na terra. Então, nós temos que ter essa consciência dessa autoridade de Jesus. E qual que é a missão de Jesus? Primeiro, quebrar o domínio opressivo de Satanás sobre a humanidade. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus declarou, né, a sua missão aqui na Terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? Evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui está relatado, né, de uma forma assim um pouco mais detalhada, o que Jesus veio fazer, que o Espírito de Deus, né, veio fazer através de Jesus. E uma delas, restauração da vista aos cegos, que tem a ver com manifestação de cura, de não só salvação das almas, mas trazer cura, ok?
Segundo, em Colossenses 1,13, como ele disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele veio para nos tirar desse império das trevas, né? E a gente fazer parte do reino de Deus, ok? Então, dessa forma, Jesus está salvando as almas e implantando, assim, o reino de Deus. Jesus, ele completou a sua obra ao morrer na cruz, derrotando o inimigo e tomou a autoridade de Satanás sobre as vidas. Mas essa autoridade vem sendo implantada na terra com o reino de Deus, ok? A autoridade que nos foi delegada por Jesus. Jesus nos transfere essa autoridade e poder para nós. Então, Jesus, ele conquista a autoridade, ele tira a autoridade que o diabo tem sobre a humanidade, e ele, que tem toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, ele transfere, né, essa parte dessa autoridade. É lógico que nós não temos total autoridade como Jesus, mas ele transfere essa autoridade, parte dessa autoridade para nós. Olha só a instrução de Jesus aos discípulos em Lucas 9:1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre o quê? Todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, que autoridade Jesus deu aos discípulos? Jesus deu autoridade e poder sobre demônios e curar, ok? Quebrar o poder e autoridade sobre a vida das pessoas. Alguns podem dizer que foi para os discípulos, né, aqueles 12, e não para nós. Mas Jesus disse em Marcos 16:17, né, capítulo 16, versículo 16 e 18, o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem o quê? Em meu nome. Eu quero destacar, porque é através de Jesus. É Jesus que vai expelir os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, é uma autoridade que Jesus está transferindo em nós. Então, essa expressão, em meu nome, é Jesus passando uma procuração, entendeu? É algo que a gente exerce em nome de Jesus. Em nome de Jesus é PPA, lembra? PPA, poder, presença e autoridade de Jesus. Então, é muito importante a gente entender que nós estamos revestidos de autoridade, autoridade de Jesus, para exercer o poder, né? A cura sobre os poder e cura sobre os demônios e curas físicas. Todos os que creem têm essa autoridade delegada por Jesus, ok? Então, não é o João tem dom de cura e eu não tenho, né? Então,
Entendam que existe o dom de cura, mas Deus nos revestiu de autoridade para curar também e para expelir demônios. Então, por exemplo, vamos chamar o pastor para expelir demônio. Vamos chamar o líder, não sei o quê. Não. Todas as pessoas têm autoridade para expelir os demônios. Todas. Em nome de Jesus. Não é eu que sou poderoso, é Jesus que vai, através de mim, eu, na autoridade dele, vou expelir demônio. Aí cura. Não, vamos chamar o pastor, vamos chamar. Não, todos têm a mesma autoridade. Ok? Então, isso é importante a gente explicar e ressaltar. Temos autoridade e poder. Temos autoridade e poder para fazer o quê? Fazer discípulos, né? Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e, portanto, fazer discípulos, né? Então, fazer discípulos, curar enfermos e expulsar todos os demônios, ok? Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Se alguém tem autoridade e não exerce, o diabo vem e rouba. Por exemplo, os pais não têm autoridade sobre os filhos? Tem. Agora, se o pai não exerce a autoridade dele sobre os filhos, o que vai acontecer? O diabo vai começar a roubar essa autoridade e exercer autoridade sobre o filho dele. Então, você tem que autorizar, você tem que exercer a autoridade sobre o seu filho. Um prefeito, né, ele tem autoridade sobre a cidade, mas se ele larga, abandona e não exerce a autoridade dele sobre a cidade, o diabo vem e rouba. Então, é assim, toda autoridade que vem, na verdade, ninguém é revestido de autoridade por si mesmos, mas toda autoridade é dada por Deus, e se a pessoa não exerce, o diabo vem e rouba. O inimigo quer nos enganar e dizer que isso é só para alguns, como eu falei. É para o líder, é para o pastor, o fulano tem o dom, o fulano... Não. Essa autoridade é dada para todos os que creem. O que precisamos é tomar posse disso e exercitar isso que nós já possuímos. Então, toma consciência disso. Deus nos está revestindo, Jesus nos está dando poder e autoridade. E nós, muitas vezes, não estamos exercendo isso, ok? O reino de Deus e a cura divina. A pregação do reino e a cura divina estava sempre ligada ao ministério de Jesus. Mateus 4, 23, 24 diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, aonde Jesus ia, né, pregando, falando do reino de Deus, ele exercia cura divina. Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, ok? Então, a pregação do reino e a cura divina estavam muito ligadas ao ministério de Jesus. Na igreja, e isso é interessante, eu quero ressaltar isso para vocês, que os sinais e prodígios, que em muitos casos eram curas, né, milagrosas, eram feitos apenas pelos apóstolos
né? E não por todos os que se convertiam. Olha só, lá em Atos 2, 42 a 47, que fala da igreja, né? Perseverando, né, na doutrina dos apóstolos, tal, e aí cada um dava, contribuía, vendia e abençoava. Então, vai relatando várias coisas, né, que estavam, a igreja primitiva estava vivendo. Em Atos 2, 43, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por quem? Por intermédio dos apóstolos. Você vai ver que é interessante isso. E outros textos confirmam isso. Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Então, poder estava se manifestando principalmente através dos apóstolos. Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Olha só, irmãos, não é muito interessante que Lucas fez essas observações, deixando claro que os milagres, os sinais, os prodígios, o poder estava se manifestando através dos apóstolos. Por que isso? Porque o autor de Atos, né, que foi Lucas, faz essas observações várias vezes. Muitas pessoas têm a ideia que os sinais, prodígios e curas estavam acontecendo por meio de todos na igreja primitiva, que isso era o sobrenatural acontecendo através de todos lá. Não é essa a ideia que as pessoas têm quando leem Atos? Mas quando você presta atenção, esses sinais prodígios estavam acontecendo apenas por meio dos apóstolos. Todos os sinais e prodígios, você vai ver curas, né, milagres, tudo estava acontecendo por meio dos apóstolos. Você vai ler todos os milagres ali eram feitos pelos apóstolos. E Lucas salienta isso, né? A única razão que eu vejo para isso é que Deus preservou os cristãos de uma grande tentação de pecar ao ter grande poder. Olha, não é fácil. Se você tivesse um poder, um dom de cura para curar que nem Jesus, olha, isso ia mexer com a sua cabeça, isso ia mexer com o seu coração. Não é algo tão simples, porque as pessoas começam a chegar e olhar para você, e você começa a virar um Deus aqui na Terra. Então, é uma grande tentação, não é algo tão fácil para qualquer cristão lidar. Seria como se Deus colocasse uma arma poderosa nas mãos de uma criança. Ela poderia se machucar ou machucar alguém. E entenda que todos eram novos na fé. Todos, desculpa, a grande maioria ali na igreja. Era uma igreja recém-fundada. Então, eles eram novos na fé. A igreja estava começando. Você já pensou jogar esse poder, né, nas mãos de todos os cristãos? Então, é algo que Deus, então, preservou os cristãos, né, dessa grande tentação. E os apóstolos? Não seria uma grande tentação para eles também?
né? Eles poderiam cair no orgulho, na soberba, na vaidade. Eu sou, né, um dos apóstolos escolhidos, olha, eu tenho poder de cura, né? E eles eram realmente, né? Você vê que diz lá, sinais e prodígios estavam acontecendo através deles. Não seria uma grande tentação para eles também? Os apóstolos, eles realizaram milagres e curas antes da fundação da igreja, antes do Pentecostes. E eles vivenciaram tantos sinais e milagres com Jesus, que você vai lá em João, que João disse que no mundo inteiro não caberiam os livros se fossem escritos tudo aquilo que Jesus fez. Lê lá em João 21:15. Então, os apóstolos, eles, durante anos, Jesus treinou os apóstolos para os sinais e prodígios. Quer dizer, o que estava acontecendo ali em Atos, eles vivenciaram muitas e muitas e muitas, centenas, eu não sei quantas, milhares de vezes eles vivenciaram isso. Jesus preparou eles para esse momento, ok? Mas eu creio que acontecia, não na mesma frequência, mas os sinais e prodígios e curas aconteciam também através dos que iam crendo. Porque Jesus mesmo disse, né, em 17, 16, né, estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, né, tal, expelirão demônios, tal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Ok? Então, eu creio que acontecia também pelos cristãos, né, da igreja primitiva, mas não na mesma intensidade e frequência que iam acontecendo pelas mãos dos apóstolos, ok? Sem dúvida, alguns sinais, prodígios e curas faziam parte do dia a dia da vida da igreja primitiva. Não é, irmãos? Eram profecias, eram curas, eram prodígios, eram milagres que aconteciam, né? E Paulo fala de uma pregação não só de palavras, mas de poder. 1 Tessalonicenses 1:5a. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E em Coríntios também, né, capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E é lógico que esse poder se manifesta através da cura também. A cura é um sinal que irá acompanhar os que creem. Mateus 16, capítulo 16, 17, 18, ok? Então, irmãos, a cura, os sinais, os prodígios, fazem parte do reino de Deus. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, a cura faz parte
do reino de Deus. E a manifestação desse reino vai acontecer através da cura, dos sinais e prodígios também, ok? Então, isso faz parte do reino, é muito importante. E que Jesus nos revestiu, a todos, com autoridade para se manifestar. Não na mesma intensidade e frequência que os apóstolos, é lógico, não na mesma intensidade e frequência de algumas pessoas que têm o dom de cura, ok? Mas nós temos essa autoridade. Alguns princípios ao ministrar cura divina. Primeiro, entender que Deus quer curar o doente hoje. A natureza de Deus é curar as pessoas. E ele quer refletir a sua natureza através de nós. Muitos cristãos acham que a cura é coisa do passado, ou nunca ouviram que Deus quer curar hoje, e que a cura faz parte do reino de Deus. A palavra nos assegura que o poder e a autoridade nos foi dado para curar os enfermos. Deus quer curar, mas nem sempre, isso é importante, nem sempre é a vontade dele curar, porque ele tem algum outro propósito através da enfermidade. Eu estou dando exemplo aqui, o espinho da carne, né? Que Paulo ficou com esse espinho, ele orou para Deus tirar. Não se sabe se era uma enfermidade ou era alguma pessoa, não sabemos o que era. Mas Deus falou para ele que não ia tirar porque tinha um outro propósito através do espinho na carne de Paulo. Então, às vezes, a enfermidade tem algum propósito de Deus e por isso ele não vai curar. A importância do ministério em equipe. É importante, né, e que a gente exerça esse ministério de cura não sozinho, sempre em equipe, no mínimo de 2. Em Tiago 5, 14, 16, ele manda chamar os presbíteros, e a palavra lá está no plural. Isso é para que a glória seja de Deus, que ninguém seja endeusado ou tome a glória para si. Né? Porque se a pessoa começa a orar e começa a manifestar cura, aí todo mundo, tal, e começa a endeusar a pessoa. Terceiro, a nossa confiança em Deus, né, a nossa fé, é demonstrada em ação. Então, a nossa parte é orar. Se Deus vai curar ou não, é com ele. Né? A sua parte qual que é? É orar. E Deus vai curar ou não curar, se não for a vontade dele. Ok? Quarto, quem cura é Jesus através do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Olha só em Atos 9:34, como que Pedro ministra a cura. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Irmãos, é muito importante que quando a gente está ministrando cura, que a gente afirme, olha, Jesus te cura. É Jesus, é na autoridade de Jesus, é na presença de Jesus, é no poder de Jesus. Não sou eu, ninguém, presta atenção, ninguém tem poder de curar. Então,
não é o Jeremias, não é o Ney, não é o Vasni, ninguém tem poder. Oh, como o Jeremias é poderoso, ele tem poder. Não, não é o poder do Jeremias, é o poder de Jesus através do Jeremias, através do Espírito Santo. Então, não é o poder não é nosso. O poder vem de Jesus. Por quê? Não é o Massal que vai curar, não é o Vasni que vai curar. Quem vai curar? É Jesus. Tem muita gente roubando a glória, né, e o poder de Jesus, ok? A nossa responsabilidade é deixar o poder de Jesus curar através do Espírito. Essa é a nossa responsabilidade. A gente tem que ter essa consciência. Vontade de Deus, como falei, antes de orar, procure discernir a vontade de Deus. E talvez quando você está orando, ali, às vezes, o próprio Espírito vai dizer, ó, essa enfermidade, Deus tem algum outro propósito, e ele não vai curar. Muitas vezes, Deus tem algum propósito para a enfermidade, por isso não irá curar o enfermo. Obstáculos para a manifestação do poder de Deus. Primeiro, o pecado. É interessante que em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha, aqui ele está falando para o quê? Todos os envolvidos nesse processo, nessa ministração de cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Então, todos nós temos que confessar, os que vão ministrar e o que vai ser ministrado. Então, o pecado pode ser um obstáculo para a cura. Então, primeiro se confessa, depois ora para ser curado. E aí ele deixa claro, muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justo. O que é o justo? É uma pessoa em santidade, uma pessoa que não está andando em pecado. Então, uma pessoa que está carregada de pecado, então essa oração não vai ter poder nem eficácia. A pessoa tem que estar em santidade. E, segundo obstáculo, a falta de fé. Né? Mateus 13:58 fala, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu acho interessante, porque quando a gente vai ministrar, é muito importante que todos os envolvidos ali creiam, né? Porque a incredulidade leva a se transforma num obstáculo. E olha, eu fiz um seminário com o pessoal, né, que tem o dom de cura, que veio o ministério do Randy Clark, e o ponto que ele mais trabalha é essa questão da fé, de despertar a fé, né, no povo de Deus. Então, ele às vezes fica horas e horas orando por um paralítico. Não é fazer uma oração de 5 minutos, de 10 minutos, mas é uma oração que leva, às vezes, horas. Ele ficou 2, 3 horas, todo mundo já tinha ido embora, ele testemunha que ele ficou horas, eu não lembro quanto tempo, orando por uma pessoa enferma. E, pá,
Por quê? Na verdade, é a fé. A fé, entendeu? Não é a oração em si, mas quando você está lá orando, é a fé. Então, você fica horas orando, clamando, crendo e aumentando a sua fé, né? Na cura daquele enfermo, ok? Então, a fé é fundamental. A fé no poder de Jesus é o instrumento que libera esse poder. A fé do enfermo, né? Então, primeiro aspecto, Mateus 9:22, Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Então, a gente tem que despertar também a fé do enfermo. Você crê no, em Jesus? Você crê que Jesus tem poder para te curar? Ela também tem que ter fé. E a fé do ministrante, né? Daquele que vai orar. Lucas. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, porque muitas vezes a gente não tem fé. Então, nós precisamos orar, e orar, e orar, para que Jesus aumente a nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O interessante é que quando a gente fala de um grão de mostarda, né, nesse contexto aqui, o cara pensa, nossa, essa fé de grão de mostarda deve ser uma fé imensa. Mas Jesus está dando o exemplo do grão de mostarda, porque a menor semente que tem é o grão de mostarda, uma sementinha pequenininha que parece um pó, né? Uma poeirinha. Então, essa fé, Jesus está dizendo, a fé pequenininha, pequenininha, não é fé grande, essa fé de grão de mostarda é uma fé pequenininha. Mas uma pequena fé pode fazer um grande prodígio, uma grande cura, ok? Então, aumenta-nos a fé. Então, o ministrante também tem que crer e precisa que a sua fé seja aumentada. Né? O cara está orando, isso aqui não vai ser curado, né? Não pode ir de jeito maneira assim. E a base fundamental, não só do dom de cura, mas de todos os dons, é humildade e amor, ok? Cuidado. Grande perigo é quando a pessoa ora uma vez, duas vezes, três vezes, e ela vai, né, curando, ela vai se achando, né? Lembrar sempre, não é você, é Jesus, é o poder de Jesus. Então, tenha humildade e sempre haja em amor. É importante o ambiente de amor entre os irmãos. A pessoa precisa se sentir amada, segura, amparada. Sem esse tipo de ambiente, as curas podem não acontecer. Sabe, ter compaixão, ter empatia, a pessoa está sofrendo. Então, às vezes as pessoas têm feridas na alma, pecados, ela tem que se sentir aceita, amada, porque muitas pessoas rejeitam, né? Olham aquela enfermidade que ele pus ali, e já. Então, o ambiente de amor é muito importante. Deus quer curar a pessoa toda. Então, Deus quer curar o corpo, a alma e espírito, né? É preciso curar todo o homem.
E para certas curas, é preciso curar outras primeiro. Ô, Né? Marcelo, Pecados, às vezes perdão, a pessoa tem mágoa, é amargurada. Então, às vezes a enfermidade está conectada a pecado. Por isso que ele fala o quê? Confessar os seus pecados. E depois você ora. Então precisa confessar. Às vezes ela tem mágoa, ressentimento, está com raiva de alguém, ódio. Então ela precisa também ser curado na alma. Marcelo, Oi? um livro que eu me surpreendeu foi o Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Não sei se você já leu esse livro, do T.L. Oswald, assim. É muito interessante esse livro também. Amém. Amém. Bom, estou terminando aqui alguns aspectos práticos. Primeiro, níveis de ministração. Todos podem orar por cura. Todos nós. Eu não tenho o dom de cura, mas eu já orei por várias pessoas e várias pessoas foram curadas. Eu creio que talvez vocês também tenham essa experiência. Alguns têm o dom de curas. E, dom de curas está no plural. Por quê? Porque tem pessoas que têm curas para certas coisas, ela tem o dom de cura para certas coisas e para outras não. É interessante isso, né? Então, o dom de curas vem no plural, ok? Então, cada um tem que ministrar no seu nível, ok? Isso é importante. Segundo, nem todos vão ser curados, mas todos podem ser curados. Nós temos que crer, né? Então, há uma manifestação do reino hoje, mas ele não é na sua totalidade. Então, eu fui lá na Bethel, lá nos Estados Unidos, e eles, no sábado de manhã, têm uma sala de cura. E ali, então, tem um louvor rolando, né, bem suave, e várias pessoas, assim, equipes ministrando cura. E aí, várias pessoas são curadas lá, mas algumas não são curadas, tá? Então, cuidado com a soberba, orar em pelo menos 2 pessoas, orar sempre em equipe. E a importância de praticar, irmãos. Então, é interessante, se vocês quiserem, montar uma sala de oração para cura, né? E começar, pessoas que estão enfermas, convidar pessoas não cristãs, e começar a orar por cura, entendeu? A prática é importante. E olha, orar por cura na família. Então, sempre quando alguém está enfermo, ore, né? Seu filho está doente, ore por cura. Sua esposa, o marido. Então, ore, né? Por cura na família, na microcélula. Orar, né? Uma pessoa está com enfermidade, vocês oram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, orar na célula e na igreja também. Chama as pessoas estão enfermas, vamos orar. Ou encerrou o culto ali, quem está enfermo vem na frente. Não precisa ser nem no horário do culto, mas após o culto. Começa a orar, a pôr em prática isso. Por quê? Você vai perceber que algumas pessoas têm o dom de cura. Ok? Então, ungir ou não. Com ou sem imposição de mãos. Irmãos, eu vivi um tempo onde esse negócio de ungir, todo mundo tinha que levar o óleozinho, aí você tinha que ungir carro, tinha que ungir a empresa,
tinha que ungir as pessoas. Começou a ver esse negócio de unção, de ungir, e até uma irmã aqui onde eu moro tinha que ungir o carro dela. Então ela trocou de carro, falou, pastor, na outra igreja o pastor vinha e ungia o carro para abençoar, né? Então as pessoas até me chamavam para ungir o carro delas, né? E, e esse negócio de unção estava acontecendo tanto, né, que você tinha que ungir até a roupa, o filho estava desviado, ungir, porque uma pessoa testemunhou que ela começou a ungir a roupa do filho, o filho estava desviado e depois o filho voltou. Então as pessoas começavam a ungir. Então o que aconteceu? Um dia veio uma pessoa enferma e aí eu reuni, né, os líderes, nós estávamos em 4 pessoas, e aí, quando nós fomos orar pela pessoa, um dos líderes foi lá e buscou o óleo, pastor, vamos ungir? Aí eu falei assim, não, nós não vamos ungir. Hoje nós vamos seguir Mateus, Marcos 16, 17, 18. Nós vamos impor as mãos e vamos orar sem unção. Porque também a Bíblia fala: imporão as mãos e serão curados. E aí nós impusemos as mãos, oramos por aquela pessoa, e o que aconteceu? Ela foi curada. Então, irmãos, ungir, às vezes as pessoas não vão nem pôr a mão, vão ficar em volta orando. Seja guiado pelo Espírito. Não dependa de métodos. Cuidado. Esse negócio de método para expulsar demônio, método para curar, cuidado com essas coisas, ok? Porque quem cura não é você, não é método. Quem cura é Jesus através do Espírito Santo. Isso tem que deixar claro. Não é você, é ele. Então, não dependa de métodos. E cada vez busque a direção do Espírito. Às vezes o Espírito vai pedir até para derramar água na cabeça do cara. Ué, faz. Vai pedir para plantar bananeira? Planta a bananeira. Você faz o que o Espírito dirigir, né? Não faça de um jeito que tem que ser assim ou tem que ser assado, ok? Então, esse é o nosso grande desafio, essa dependência do Espírito, né, curando, né, através do poder de Jesus. E o objetivo final é a glória a Deus. Por isso, tudo deve ser feito para a sua glória. Então, quando a pessoa for curada, fala para ela, glorifica a Deus. Não fui eu, foi Jesus, foi Deus que te curou. Deixa isso claro. Deixa isso claro. Olha, é Jesus que te curou. Eu estava ouvindo uns testemunhos, pessoal, e aí eram líderes, né, da igreja, e eles falam, não, porque o poder, olha, Deus curou, poder, 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 né? Então, e falava do poder de Deus, mas poder enfatizando o poder, né? E aí eu senti assim, irmão, falei com ele depois, quando a gente fala muito, poder, 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 as pessoas vão amar o poder e vão buscar o poder. Mas nós temos que falar do poder da cura, mas falar da fonte, que é Jesus. Então, quando nós exaltamos e ressaltamos que a fonte é Jesus, as pessoas vão amar a Jesus e vão buscar a Jesus. Amém, irmãos? Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Eu vou mandar para vocês
tem um curso de cura. Olha, eu não vou endossar tudo que está nesse curso, mas eu estou entendendo que vocês são líderes e discernam, porque não existe, por exemplo, esses manuais de libertação, de cura, tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas que enrosca aí, né? Mas eu quero dar para vocês um manual, e vocês vão ler no início, eu coloquei o que esse cara, né, ele colocou como a ciência da cura, né? E é um cara que experimentou tanta cura, o John Lake. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar? E não é muito extenso, mas vocês podem aprofundar nesse assunto. Mas, novamente, eu quero exortar vocês, né, a exercerem, a encorajar, exortar no sentido de encorajar. Vocês precisam começar a praticar isso. Tanto o profético quanto o dom de cura nas reuniões. Na igreja, em casa, na microcélula, na célula. Então, perguntar, alguém está doente, tem alguma enfermidade? Vamos orar. Então, praticar, isso é muito importante. Marçal, Ok? Eu vou até 8h05. Alguém tem alguma pergunta? Que eu tenho que sair, que eu tenho uma conferência para ir. Pode ir, Gilmar, pode falar. Rapidinho. Não, porque você colocou lá, mais ou menos pelo início da apresentação, a palavra que os sinais eram feitos pelos apóstolos, que Lucas destacou isso bastante, de fato. Mas, assim, só para também reforçar que em Atos 6, né, e depois no capítulo 8, fala dos diáconos também, da Estevão e Filipe, né, que eles faziam sinais e prodígios também. Isso aí, tá certo, sim. Eu vou colocar lá dos apóstolos, mas o que é importante? Você viu como que ele coloca por intermédios dos apóstolos? É interessante, porque quando você lê Atos 2:42, 47, a impressão, sinais e prodígios estava acontecendo pela mão de todo mundo ali, mas não. Ninguém presta atenção nisso. E ele repete 3 vezes essa ideia. Isso é significativo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acho que assim, só a gente dá mais ênfase no 1 Coríntios 12, né? Porque ali diz que há uns na igreja, né? Deu dons para fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e dons de curas, como você tinha falado. Então, a gente não enfatiza muito isso, que Deus dá na igreja esses dons, porque ficamos assim meio temerosos. Mas eu acho que é importante destacar esse texto nas reuniões como um todo, né? Eu ia colocar, não sei por que eu esqueci de colocar esse texto, porque eu comecei a ler esse material desse John Lake aí e acabei esquecendo. Eu vou anotar aqui, vou acrescentar no estudo antes de mandar para vocês, ok? Marçal, Oi. então uma pergunta aqui. O dom de cura, ele está nos dons ministeriais, multivocionais ou sobrenaturais? É sobrenaturais, né? Está nos dons sobrenaturais. Ah, tá. Beleza. Coríntios 12 é os dons sobrenaturais. E ali é muito importante que fala da manifestação do Espírito. Então, a palavra manifestação do Espírito, e não tanto a ideia do dom como algo que pertence a si, mas aquilo como dom que o Espírito vai manifestar. Entendeu? Então, muitas pessoas entendem que a manifestação do Espírito é que aqueles dons vão se manifestar em determinado lugar,
através de qualquer pessoa, ele pode se manifestar. Então, é muito importante essa palavra, as manifestações do Espírito. Ali não é colocado como os dons do Espírito, mas as manifestações do Espírito. O Espírito Santo vai manifestar através da sua vida, através do irmão, tal, manifestando esses dons, mas como manifestação. Marcelo, Oi. enviei aqui, né, só para. Você já falou nas entrevistas ali, mas é importante a gente não ter essa busca de dom de cura ou da cura em si, para resolver o problema da pessoa. Né? Às vezes a gente tem uma visão, eu tenho uma visão, muitas vezes, de que eu tenho que buscar o dom de cura para curar as pessoas, para que as pessoas sejam saradas. De fato, o que acontece é isso. Mas, se a gente observar a base toda, não só do dom de cura, mas de todos os dons, enquanto nós anunciamos o Evangelho do Reino. É quando nós estamos glorificando a Deus. Então, o propósito principal do porquê Deus cura ou porquê Deus não cura está relacionado ao ID, está relacionado ao caminhar na missão, né? Então, fora da missão, fora de glorificar Deus, de apresentar o Deus único e verdadeiro para as pessoas, né? Não faz sentido nenhum a gente buscar o dom de cura. Ou seja, andando pelo caminho, indo, os apóstolos anunciando o reino, os discípulos, os diáconos, sabe? Não é uma estação de cura, mas sim... Legal, muito bom. Como chama assim? Idolatrar o dom de cura, né? E o motivo da cura é para a glória de Deus. Se não vai glorificar Deus, eu estou para dizer que, diante do que você falou aí, não vai haver cura. Se não for para glorificar Deus, se não servir a missão de apresentar Ele como o único Deus e de que as pessoas se convertam para Ele, não vai haver cura. Então, a gente precisa refletir bastante nisso. Eu fui despertado nisso diante da sua palavra hoje. Confesso que eu tenho que refletir e tirar umas sujeiras aqui da cabeça aí com relação a isso. Tá? Ok, eu preciso sair, irmãos, desculpa aí, mas a gente trazer equilíbrio, né, nisso aí, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos ministérios, a gente exercer mais fé nesse dom de cura e praticarmos isso, né, dentro de casa, na microcélula, na célula e na igreja, ok? É muito importante porque a gente acaba desprezando, né? Sim, eu mesmo também, muitas vezes, se você vê alguém lá até no chão, lá na rua, você vai e ora. E você tem que exercer fé, entendeu? E crer que Deus nos deu essa autoridade e podemos exercer todos, não na mesma intensidade e frequência, que aquele que tem o dom, mas podemos exercer. Amém? Deus abençoe vocês. Aí eu vou mandar, então, para vocês, ó. Só que é o seguinte, hein? Estou deixando bem claro aqui, eu não estou endossando 100% o que o Leque aqui ele faz, mas tem muita coisa interessante, entendeu? Então você discerne aí, porque eu não tive tempo para trabalhar nesse material dele, mas eu gostaria que talvez alguém aí que goste disso, estude isso essa semana e consiga fazer algumas observações para mim. Mas ele andou dando esse curso aí e ele teve cada experiência. Então, se vocês não conhecem esse ministério, vocês vão conhecer. Ok, João? Deus abençoe vocês até semana que vem, hein?